Momento esportivo. Momento esportivo. Fala pessoal, está começando mais um Momento Esportivo, programa apresentado por Marcelo Matheus e Vitor Félix. E aí, Vitor, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor pernambucano, principalmente torcedor rubro-negro, porque o Leão tá na primeira divisão, meu amigo. Após o jogo deste domingo, a equipe do Sport venceu o Santos e os resultados bateram e o Leão tá na primeira divisão, Marcelo. É isso aí, o casar da ilha, rapaz, conseguiu aí se desenrolar nas últimas partidas, né? Quase que aí viveu um drama da não classificação para a Série A, mas felizmente com o jogo na última rodada do Campeonato da Série B, o Sport conseguiu aí fazer 2-0 em cima do Peixe, na Ilha do Retiro. Isso, foi o 2-1 para a equipe do Sport que venceu a equipe do Santos. Foi um jogo bem mais difícil do que eu esperava. Pensei que o time do Santos ia vir mais morto. Pois é. Assim, um pouco mais cansado, mas assim, sem querer a vontade de vencer. A equipe do Santos por muito pouco até não empata o jogo, tá? Aí complicaria tudo a tabela. Mas não foi isso que aconteceu. O que importa é que a equipe do Sport venceu e, meu amigo, que show de Lucas Lima. Mas né, ainda vamos voltar ainda para a equipe do Sport, mas precisamos chegar primeiramente. Quem são os 4 que subiram, Marcelo Matheus? Vamos falar aqui da classificação para a Série A, que foi primeiramente o Santos, né, primeiro colocado. Segundamente aí vem o Mirassol. Eu vou falar aqui também os pontos do Santos. O Santos conseguiu a classificação com 68 pontos, né? Em segundo lugar passou o Mirassol, que ele foi aqui, conseguiu algo histórico, né? Algo inédito na história do clube. Conseguiu aí a primeira classificação da história do clube para o campeonato da Série A. Ele conseguiu a classificação com 67 pontos. Tem um ponto que eu queria deixar bem específico, tanto para o Santos e outro também para a equipe do Mirassol. Para a equipe do Santos é aquilo, fez mais do que sua obrigação. Isso. A equipe do Santos, pela história que tem, por todo o investimento que teve esse ano, por toda a torcida que possui, por toda a história que possui a equipe do Santos, que é uma das maiores equipes do mundo, não é exagero dizer sobre isso. A equipe do Santos foi rebaixada na Série A do ano passado, volta para a Série A para 2025, tá? E é aquilo, foi uma Série B bem conturbada para a equipe do Santos, tá? Foi bem conturbado, tem um aproveitamento de 59,5%. Poderia ter feito muito mais. Muito mais, pelo elenco que o Santos teve, mas aquilo, com você contratar Fábio Carilli, ele vai entregar aquilo ali e aquilo ali acabou-se. O objetivo do Santos era subir? Sim. O objetivo do Santos era ser campeão? Não necessariamente. Não necessariamente. Tanto é que quando no jogo de acesso da equipe do Santos, de jogo do título, teve até vários com o time comemorando a Série B. Isso. Mas o importante para a equipe do Santos é que saiu de lá. E chegando agora a equipe do Mirassol, pela primeira vez, Marcelo Matheus, de fato, a equipe do Mirassol chegou à primeira divisão. É um clube empresa, é um clube que fosse ali da região ali de São Paulo ali, fosse daquela região mais suburbana de São Paulo, a equipe do Mirassol. E parabéns para a equipe paulista, que está pela primeira vez na primeira divisão. Foi uma grande festa, né, na torcida do Mirassol. Continuando aqui a classificação, né, em terceiro colocado passou o Sport Clube do Recife, com 66 pontos. E em quarto colocado, finalizando aí os 4 times, né, que conseguiram se classificar para a Série A, ficou o Ceará com 64 pontos. Das equipes que aí do G4 aí, as 4 que estavam com maior investimento ficaram pelo menos em 6º lugares ali. Por exemplo, o Santos é a que tinha maior investimento. O Sport era o que tinha o 2º maior investimento. O Ceará que teria o 3º maior investimento. E em 4º lugar vinha ali o Goiás também disputando com o Ceará com o maior investimento dessa Série B. Então, o Goiás terminou em 6º, a equipe do Ceará terminou em quarto e a equipe do Novo Horizontino terminou em 5º. Tá? E por falar em Novo Horizontino, que pipocada do Novo Horizontino. Bastante, deu uma de Botafogo na temporada passada, né? Que, pelo amor de Deus, Novo Horizontino aí chegou a ser vice-líder. Isso, achei vice-líder. Aqui no Novo Horizontino, nas últimas 6, 7 rodadas assim, se você olhar essa tabela, era o que tinha a melhor tabela aqui no Novo Horizontino. Com certeza. Melhor tabela. Tanto é que na rodada passada a equipe do Novo Horizontino enfrentou a equipe do Paysandu dentro de casa. E o Paysandu não disputando mais nada no campeonato. O Paysandu só estava aí tentando sair da zona de rebaixamento. Isso. Já que inclusive quando enfrentou o Novo Horizonte, ele já tinha resolvido a vida. Agora o famoso bicho deve ter sido muito molhado pro Paysandu, viu? Pois é. Deve ter sido muito molhado pra eles conseguirem fazer essa frente toda contra o Novo Horizontino. E no último jogo, o jogo entre Goiás e Novo Horizontino, veja só, o Novo Horizontino enfrentou uma das equipes que tem mais poderio financeiro, uma das equipes que tem mais poderio de elenco, e com um treinador que é muito bom, que é o Wagner Mancini. Pelo menos eu acho ele excelente pra Série B, principalmente. Você vai enfrentar essa equipe, posso dizer assim, não motivada através do que posso dizer para acesso, não, mas com dinheiro, com certeza. O Goiás jogou para ganhar o jogo inteiro. Eu falei aqui da fase de rebaixamento, né? No caso aqui, o Z4, né? O famoso Z4, que aí o clube Ponte Preta, que é um clube que ele tem uma história muito grande
né, no Brasileirão, Isso. na história do É um futebol clube ali de brasileiro. Série B, Série A, equipe bem intermédia assim. Tá Isso. sempre fosse o famoso ioiô, a equipe da Ponte Preta ali. Mas ele foi aí rebaixado para a Série C. Ele ficou na 17ª posição com apenas 38 pontos. Logo em seguida, o Ituano com 37 pontos. Segunda equipe paulista. Isso aí. Na 19ª, né, colocação tem o Brusque com 36 pontos. E na 20ª colocação, e foi um time aqui que surpreendeu, que jogou contra o Ceará e conseguiu aí um empate. E isso, a equipe do Guarani, nessa última rodada agora contra a equipe do Ceará. Assim, no primeiro tempo a equipe do Guarani se fechou o jogo todinho. Fechou o jogo todinho. A equipe do Ceará tentou bater, tentou atacar, tentou fazer tudo, mas não conseguiu fazer o gol. Fez um gol, mas estava completamente irregular o atacante ali, Eric Puga, da equipe do Ceará. Completamente irregular. Mas o que a gente pode se destacar nesse Z4 aí? Primeiro, 3 equipes paulistas foram rebaixadas para a Série C. 3 equipes paulistas. E outra, tem um clássico aí que acabou caindo aí, que é o Ponte Preta e a equipe do Guarani. É um clássico lá de São Paulo. Com certeza. É um clássico lá. Se fosse um clássico menor comparado aos outros... É menor comparado aos outros, evidentemente. Mas ainda é um clássico. Mas ainda é um clássico entre Ponte Preta e a equipe do Guarani. São equipes históricas, principalmente o Guarani, que já é campeão brasileiro de 88, se eu não me engano. Já o Guarani, que é campeão brasileiro, tá? Da Série A, a equipe do Guarani, é uma equipe que acabou voltando agora para a terceira divisão. É meio complicado em relação a isso. A gente fica mais fosse um pouco reticente em relação à história, que foi entre a equipe da Ponte Preta e do Guarani, tá? Realmente fizeram um campeonato muito ruim, mereceram cair, tá? Não por sua história, mas pela competição que fez. A equipe do Brusque é aquele famoso clube empresa, que o Brusque sempre bate na C e volta para B, sempre faz isso. E a equipe de Ituano é a famosa equipe emergente ali, disputa às vezes uma Série Bzinha organizada, geralmente disputa até uma Série C, disputando até acesso. Então, ou seja, são as equipes assim, que poderia colocar que realmente disputariam a vaga ali para ver se permanecia ou não na Série B. Vamos voltar aqui falando do Sport, que a Ilha do Retiro explodiu em alegria, né? Quando, aos 37 minutos do segundo tempo, só que não foi do jogo que aconteceu aqui em Recife, mas sim lá em Goiânia, né? Que o Goiás abriu o placar diante o Novo Horizontino. A gente conversou no último sábado, o Vitor, né, junto com o Edson Júnior também, e com o nosso querido Ailton. A gente conversou sábado passado sobre isso aí. É assim, nas simulações da gente, ninguém acertou todos os resultados. Ninguém acertou. Deu tudo errado. A gente, inclusive, estava dizendo que esse Goiás contra o Novo Horizontino era a partida que tinha mais equilíbrio entre os outros três, né? Por exemplo, o Ceará contra a Guarani, a gente tinha certeza que o Ceará ia ganhar pelo menos 1-0. A gente tinha certeza que o Ceará não ia pipocar, exatamente, até pela palavra, que o Ceará não ia pipocar contra a equipe do Guarani, que é a última colocada, sem torcida praticamente lá, é a equipe do Guarani botando sub-20 para jogar. A gente esperou, não. O Ceará vai vencer o Guarani lá. Era a lógica. E teve também Chapecoense contra o Mirassol. O Mirassol fez o papel dele, ganhou da Chapecoense de 1-0. Então isso daí não é novidade. Exatamente. A equipe do Mirassol foi para resolver a vida contra a Chapecoense, que já tinha resolvido sua vida na rodada passada. Aqui no Chapecoense não disputar mais nada no campeonato. Deu folga de 3 dias aos jogadores. Os jogadores, se brincavam, foram nem treinar até pouco. Os jogadores da Chapecoense, a vida já estava resolvida. O bicho que receberam era muito pouco. Não deu aquele famoso incentivo, como eu posso dizer, arregalar os olhos. A equipe do Mirassol foi lá, venceu a equipe da Chape e conseguiu o acesso pela primeira vez à primeira divisão. Pois é, o Goiás abriu o placar diante do Novo Horizontino e aí teve o tropeço da equipe paulista, aliviando a vitória do Sport contra o Santos em casa, né? Era a combinação do resultado perfeito aí que colocava o Leão, né? E que o Leão precisava para conseguir o acesso para a Série A. O triunfo do rubro-negro contou mais uma vez com a estrela Lucas Lima, que esse sim foi um jogador, foi um pagamento muito bem feito. Foi mágico. Foi. Os 500 mil que o Sport pagou pro último jogo nele, ele se pagou, tá? Valeu até mais, inclusive. Inclusive, se o treinador se perguntasse o presente, ó, no Corinthians vai fazer 2 gols no jogo, tu pagaria mais ele com certeza, tá? E outra, que o Lucas Lima, ele foi um jogador que ele estava em total pressão. Total. Torcida, a imprensa também. Quando ele foi contratado pra jogar pelo Sport essa temporada, teve até vários torcedores que, não, esse cara não joga nada há muito tempo, Exato. esse cara só veio aqui pra pegar dinheiro do Sport, esse ele tipo não de coisa. Ele não estava tendo boas temporadas anteriormente, falando, né? Até que ele foi literalmente expulso do Santos. Desculpa até, mas foi praticamente expulso do Santos aqui. Ele é do Santos ainda, tá? Ele é um jogador do Santos, mas foi emprestado à equipe do Sport. A equipe do Sport paga 60% a 70% do salário dele.
tá? De forma integral. Aí pronto, o Santos emprestou ele lá, fosse para desafogar o salário. E meu amigo, ele valeu muito cada esforço, tá? Foi praticamente o melhor jogador do Sport na temporada inteira. Extremamente regular, o Lucas Lima. Isso aí, ele foi autor dos 2 gols do Sport, né? Também teve o Wendel Silva, que acabou descontando no segundo tempo para o time do Santos. Já o Barleta teve a chance de ampliar o resultado do Sport, mas acabou perdendo um pênalti e deixou o acesso cada vez mais dramático até o final. Realmente. O Santos ainda teve um gol que foi anulado, inclusive. Pois a é. confusão foi grande. Mas ele veio, né? O acesso veio após 3 anos consecutivos na segunda divisão, que inclusive o Sport teve chance de conseguir o acesso na temporada passada. Isso. Que muitos torcedores, inclusive o nosso querido Gil Moraes, né? Ele estava totalmente desacreditado do time do Sport, tá? Foi depois daquele empate da Chapecoense, a moral da torcida do Sport foi um pouco pra baixo, realmente. Pois é. Que é aquele empate ali. Porque as rodadas, como pode dizer, os outros times ajudaram bastante. Porque se você olhar pode dizer assim, na teoria, o Sport não teria conquistado acesso porque os resultados eram muito factíveis de acontecer. Entendeu? Mas como não foi isso que aconteceu, afinal é o futebol, por isso que a gente gosta tanto dele, os resultados ajudaram e o Sport também principalmente fez sua parte. Venceu a Ponte Preta, que era a obrigação, e venceu o Santos dentro de casa, que o Santos bem desfalcado, venceu também. E o Sport de volta à primeira divisão. E eu queria, Marcelo Matheus, dar um destaque esse ano da equipe do Sport, principalmente a torcida do Sport, tá? Principalmente. A torcida do Leão Pernambucano, a torcida do Sport esse ano não pode dar uma vírgula a menos do que a torcida do Sport fez esse ano, tá? Teve a maior renda da história da Arena Pernambuco esse ano contra o Santa Cruz na semifinal. Quando a ilha voltou pra, pode dizer, a equipe do Sport poder voltar a jogar na ilha, lotou todos os jogos, tá? Foi uma festa muito linda. A torcida do Sport não faltou com o clube o ano inteiro, tá? O ano inteiro. Mesmo os ingressos, né, da última partida terem sido salgados. Bem salgado. Pois é, bem mas salgado, ainda inclusive. Lotou bastante, viu? Foi. Eu fiquei até impressionado. O torcedor do Sport foi, e parabéns à torcida do Sport mais uma vez para conquistar o acesso, também parabéns por sua presença dentro da Ilha do Retiro, dentro do estádio na verdade, porque se não fosse a torcida do Sport, com certeza a equipe do Sport não teria conquistado o acesso. A gente tem que falar também do treinador português, né, o Pepa, e fica sempre na dúvida, né, agora que ele conseguiu a classificação do Sport para a Série A gente fica na dúvida, alguns torcedores também, será que ele fica no Sport, o que está acontecendo? Ou será que ele vai utilizar o Sport como um trampolim para ir para um outro clube economicamente mais atrativo? Ali na primeira divisão, né? Vamos lá. Eu acho que tudo isso vai depender por conta de 2 fatores aí, né, do Pep. Principalmente o fim da Série A. A gente não sabe quem são as equipes que vão ser rebaixadas, tá? A gente não sabe como são as equipes. Até o momento. Isso, Atlético Goianiense que é são os mais favoritos a conseguir cair ali, tá? O Bragantino tá disputando ali, a equipe do Atlético Paranaense disputando ali também, tá no meio da confusão, ou seja, a gente não sabe quem vai cair ainda. Aí dependendo de quem for cair, aí sim o Pepa pode até ser chamado também, tá? E o outro segundo ponto é que vai ter eleição no Sport mês que vem, no 13 de dezembro ali do presidente Yuri Romão, até então presidente Yuri Romão, ou seja, dependendo desses 2 fatores, eu acho muito difícil o Yuri Romão renovar o contrato com o Pepa para a próxima temporada, sem saber quem vai ser o presidente ou sem o final do Brasileirão, Série A. Isso aí, ele teve um bom desempenho na maioria das 16 partidas que esteve à frente da equipe do Leão. O Pepa encerrou a Série B com a vitória, né, diante do Santos por 2-1 e teve o êxito de levar o Clube Sport, né, para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Teve também aí um aproveitamento de cerca de 64% dessa passagem pelo Sport, tá? Temos aqui dados que foi no total aí 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Novamente dizendo que teve um aproveitamento de 64,6%. Ele chegou para resolver a bronca que o Guto Ferreira tinha deixado do Sport. Chegou e ele voltou muito ao antigo Mariano Souza, tá? Então não pode esquecer do Mariano Souza não, que ele foi importante. Por mais que tenha sido não gigante na Série B, mas ele teve um aproveitamento muito importantíssimo pro Sport essa temporada, tá? Os 4 primeiros jogos da Série B, então pode esquecer que o Sport ganhou os 4. Os 4 primeiros jogos, o Sport emplacou os 12 pontos ali, ou seja, ajudou bastante na pontuação agora na final da temporada. É aquilo. Ele, o que é que ele fez? Ele deixou o Sport menos, pode dizer, menos loucura, vou falar assim, atacando, tá? Deixou o Sport um pouco mais direto e mais, pode dizer, mais organizado e ajeitou ali a parte defensiva do Sport que sofria muito, principalmente com o Guto Ferreira e com o Mariano Souza, que com o Pepa, a equipe do Sport sofreu bem menos gols.
Bem menos gols. E Pepa, por mim, o técnico do Sport na próxima temporada tem que ser o Pepa. Não tem condições. O que o cara fez aí pela equipe do Sport agora, não tem nenhum argumento pra você tirar. O Pepa, ele não presta pra jogar Série A, não. Eu acho que ele é um bom treinador. Ele já disse várias e várias vezes que o estilo dele não é aquele estilo ofensivo, é aquele estilo que ganha. Ou seja, se o time precisar recuar, ele vai recuar. Se o time precisar atacar, ele vai atacar. E foi o que aconteceu com o time aí, o Clube Sport Recife, né, nas últimas partidas. Foi, de fato, um drama. Eu acredito que o redator do Campeonato Brasileiro da Série B... O roteirista foi fogo. O roteirista, meu amigo, ele tava ali... Não, eu vou colocar um pouquinho de emoção aqui. E a equipe rubro-negra conseguiu aí o acesso. Agora você tricolor, você alvirrubro... infelizmente, né... A secagem deu errado, viu? A secagem deu errado. Você tava no comando aí da secagem, Vitor? Não, tá secando. Não. Torço pelo bem do futebol pernambucano. E a gente fica feliz, né? Porque o futebol pernambucano tem sim um representante de volta para a primeira divisão do Campeonato Vamos Brasileiro. falar um pouquinho agora, se fosse em forma de, para ajudar a pauta. Assim, imagina, a gente tem que comentar agora, vai ter que comentar Sport Flamengo, Sport Corinthians, Sport Palmeiras. Eu posso dizer, mais conteúdo até pra gente e até pro próprio torcedor pernambucano, entendeu? Ter o Sport lá na Série A. Ou seja, lembrando que vai ter 5 nordestinos na Série A ano que vem. Vai ter o Sport, Fortaleza, Ceará e tem mais um, que é a equipe do Bahia e do Vitória. Isso aí. E o Fortaleza, até o momento, está sendo o melhor representante do futebol nordestino no Campeonato Brasileiro. E aí, vamos embora, Vitor? Vamos embora, já falou demais da Série B. Fiquem aguardando nos próximos episódios do Momento Esportivo, tá? Tanto no Spotify, tanto no YouTube. Compartilhe para todo mundo, tá? Isso aí. Grande abraço. E esse programa aí foi produzido por Marcelo Matheus e Vitor Félix.